Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Bom estar de volta com vocês para mais um novo episódio, mais uma nova gravação. E também a gente está online, falando hoje sobre a hormonioterapia, seus efeitos colaterais e como lidar. E eu quero agradecer, vocês têm dado muitas sugestões, também quero agradecer a audiência no YouTube. É muito bonito a gente ver o alcance, né, que levar informações de qualidade com profissionais maravilhosos, é o resultado que isso traz, né? Então a gente se dá as mãos aí na caminhada. Quero agradecer a Marcele e quero passar a palavra para a Fabiana, que vai falar um pouquinho mais sobre o nosso encontro de hoje. Boa noite a todos vocês. Obrigada, Sabrina, mais uma vez. Obrigada, equipe que está por trás disso tudo, ajudando a gente nesse projeto tão maravilhoso que tem dado super certo, como a Sabrina falou, cada vez mais acessos no YouTube, e eu peço a vocês que continuem acessando o YouTube, tem vários temas lá muito importantes para o cuidado de vocês. E hoje vamos falar um pouco sobre hormonioterapia e seus efeitos, né? Para que serve o hormônio, quais são os efeitos, como a gente pode cuidar para que esses efeitos sejam controlados com a nossa oncologista, a doutora Marcele Langen, não sei se eu falei corretamente. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a hormonioterapia, que muitos de vocês estão sempre, todo dia tem uma pergunta sobre esse assunto, então a gente resolveu abordar esse tema hoje. Marcele, é com você. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom, pessoal, muito obrigada. Queria agradecer a Sabrina, a Fabiana, a oportunidade de estar trazendo um tema que eu particularmente adoro, que é sobre hormonioterapia, que é meu dia a dia, né? Eu sou oncologista clínica, faço mais oncologia mamária, então realmente é nosso dia a dia e é um assunto que é inesgotável. Realmente sempre tem muita dúvida e uma consulta muitas vezes fica muito curto para a gente abordar todo esse tema. Eu sou oncologista clínica do grupo da Oncologia DOR, tá? E vou trazer um pouquinho dos efeitos colaterais da hormonioterapia. Bom, falando um pouquinho do que é esse tratamento hormonal, a gente sabe que a hormonioterapia é um tratamento sistêmico, então ela vai atingir todas as células tumorais, não só localizada na mama, como em qualquer parte do corpo. Essa, inclusive, é uma pergunta que é número 1 no consultório. Quando o paciente não tem uma doença localizada, tem doença em outras regiões, ele me pergunta se tomando a hormonioterapia ela vai estar sendo tratada também, assim como a mama também está sendo tratada. Então, qualquer célula cancerígena, independente da região que estiver no corpo, ela vai ser tratada com a hormonioterapia. Só relembrando que a maioria dos cânceres de mama, eles são receptores hormonais positivos, então a gente vai ter uma biópsia, né, no qual o patologista ele vai fazer uma avaliação, vai dar o nome e o sobrenome da doença, se é uma doença ductal, se é uma doença lobular, e, posteriormente, a gente vai ter a adição de um exame, que é o exame da imunistoquímica. E, através dessa avaliação, a gente vai ter a avaliação dos receptores hormonais, a quantificação desses receptores. Só para vocês terem uma ideia, hoje o câncer de mama, receptor hormonal positivo, corresponde a mais de 60% das mulheres. Então, a gente está falando realmente de uma doença muito comum. Lembrando que o câncer de mama, de fato, são inúmeras doenças, né, com o mesmo nome. Eu costumo dizer para o paciente, quando está no consultório, que se ele tiver contato com 5 pessoas com o mesmo diagnóstico, cada paciente vai ter um tipo de doença diferente e um tipo de tratamento também diferente. E só lembrando que a hormonioterapia ela pode ser utilizada em vários momentos da doença. Ela pode ser utilizada na situação onde a doença ela é uma doença curável. Você pode utilizar o hormônio antes do tratamento cirúrgico, que a gente chama de neoadjuvância. Pode utilizar o hormônio pós-tratamento cirúrgico, que é o tratamento adjuvante, que inclusive é a situação mais comum que a gente utiliza o hormônio.
e pode utilizar o hormônio numa situação de recidiva ou de doença metastática. Vocês devem estar se perguntando por que tem uma imagem de uma mulher e de um homem. É porque a gente vai ter um foco maior em câncer de mama nessa aula, mas lembrando que os homens também têm câncer de próstata e o principal tratamento também é a hormonioterapia. É a gente bloquear a produção de testosterona. Esses aqui são alguns hormônios que vocês já ouviram falar, que são os hormônios relacionados ao câncer de mama. O tamoxifeno, que é um hormônio muito comumente falado e muito utilizado, que a gente utiliza tanto em mulheres na pré-menopausa como na pós-menopausa. E a ação do tamoxifeno vai ser bloquear o estrogênio no receptor de estrogênio. E a gente vai ter os inibidores de aromatase, que aqui eu coloquei 3 exemplificações, né, dos inibidores, o anastrozol, o letrozol e o exemestano. Então, a gente vai ter o bloqueio da conversão em estrogênio da forma periférica, e essa medicação ela é só utilizada na pós-menopausa, porque os pacientes que continuam produzindo o hormônio via ovário, não tem sentido a gente bloquear perifericamente se a gente teria a produção via ovário. Caso essa paciente esteja na pré-menopausa e a gente precise utilizar o inibidor de aromatase, muitas vezes a gente utiliza o recurso que é transformar essa mulher em menopausa, no status pós-menopausa, que é bloquear, suprimir o ovário dessa mulher. E a gente também tem o fulvestranto, que também é um hormônio que vai agir no receptor de estrogênio. Então, a gente está sempre nessa busca do equilíbrio, né? De um tratamento do câncer adequado, mas sem esquecer que a gente tem que dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, o tratamento ideal de câncer vai ser aquele que tem a agressividade necessária, né? Que o tratamento precisa, mas também oferecendo qualidade de vida para que a paciente fique bem nesse período que a gente sabe que é um período difícil, que é o período do tratamento. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a gente tem 4 pilares da nossa saúde, que é o equilíbrio entre o convívio familiar, o lazer, né, a atividade, o hobby, o lazer, a atividade profissional e a saúde sexual. Falando um pouquinho sobre disfunção sexual, que é um tema bastante frequente no nosso consultório, a gente sabe que câncer e sexualidade estão muito ligados, que a gente tem um percentual muito alto de disfunção sexual, cerca de 3 mulheres a cada 10, em torno de 30% dessas mulheres vão ter algum grau de disfunção sexual. Muito disso se dá à quimioterapia, que a gente sabe que é um tratamento que muitas vezes provoca queda do cabelo, o que acaba prejudicando muito a imagem corporal da mulher. Muitas vezes são utilizadas medicações de apoio junto à quimioterapia, que provoca aumento do peso, inchaço. Isso tudo promove uma alteração, né, da imagem corporal. Muitas vezes essas mulheres elas entram em menopausa pelo tratamento, ou a gente acaba suprimindo o ovário, também é uma outra causa relacionada, e a cirurgia. Hoje em dia, cada dia mais, a gente vem caminhando para cirurgias menores, mais conservadoras, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas situações que a gente tem que abordar a paciente de uma forma mais radical e mais agressiva, retirando a mama toda da paciente. E a gente sabe que a mama é um órgão sexual muito importante para a mulher. Então, acaba sendo uma cirurgia muito mutilante. Então, tudo isso, todos esses fatores estão muito relacionados com a imagem corporal e com a sexualidade. Lembrando que a disfunção sexual ela é multifatorial, nem sempre ela só vai estar ligada à diminuição dos níveis de estrogênio, ela vai estar relacionada ao trauma, do tratamento, do diagnóstico também. Falando um pouquinho de como que a gente pode tratar essa mulher. Hoje a gente tem vários braços, a gente tem a possibilidade de um tratamento multidisciplinar integrado. A gente tem o psiquiatra, junto com a psicoterapia, que vai tratar aquela mulher, né, aquele paciente,
que está precisando mais de uma ajuda da parte de depressão, da ansiedade, a gente vai ter o nosso grande colega que sempre vê os pacientes junto com a gente, que é o ginecologista. A gente vai ter a terapia sexual, lembrando que nem toda terapeuta é terapeuta sexual, é diferente de psicoterapia, e vamos ter também a terapia de casal. Então, a gente tem um arsenal terapêutico para poder oferecer para essas pacientes. Falando um pouco de ressecamento vaginal, que é outro sintoma super comum, que a gente vê muito no nosso consultório. E a base do tratamento é a gente tem que orientar o paciente durante o uso dos lubrificantes à base de água durante a relação sexual. Além dos lubrificantes, a gente tem que utilizar o hidratante vaginal, assim como a gente hidrata a pele, a gente também tem que hidratar a mucosa da vagina. E esses hidratantes, eles são utilizados, na grande maioria das vezes, de 3 a 5 vezes por semana, e isso melhora muito o desconforto e ressecamento, que é um sintoma que incomoda e atrapalha muito a qualidade de vida dessas pacientes. Fora isso, a gente tem alguns auxílios que eu vou falar muito rapidamente, porque, mais uma vez, isso aqui é uma aula, né? Então, você tem que conversar com o médico que está te acompanhando. Então, são condutas que são muito individualizadas mesmo, mas hoje a gente tem a ajuda do promestrieno vaginal, que a gente sabe que tem baixíssima absorção sistêmica. Então, muitas vezes eu lanço mão para poder ajudar essas pacientes, ajuda muito nos sintomas urogenitais. E uma coisa que eu observo e que eu peço a ajuda de vocês que estão aí do outro lado é da questão da aderência, porque eu vejo que os pacientes têm muito baixa aderência a esse tipo de conduta, de medicamento, porque precisa da inserção vaginal diária. Então, muitos deles falam que esqueci de fazer, é chato de fazer toda noite. Então, assim, o tratamento e a resposta vai depender também da adesão do paciente. E, por último, eu trago a laser terapia, que a gente sabe que é um forte aliado. Infelizmente, a gente ainda tem a questão do alto custo, mas a gente consegue oferecer 3 sessões, aí tem que também ser avaliado pelo ginecologista, e, posteriormente, esse paciente também vai precisar de sessões de manutenção também, 1, 2 vezes ao ano, da laser terapia. Bom, eu trouxe esse tema, que é um tema super falado, eu acho que é uma das perguntas mais comentadas hoje em dia em consultório, se essas pacientes podem fazer qualquer tipo de reposição por testosterona. E aqui eu queria deixar o meu alerta, porque até coloquei a publicação desse jornal aí, do Journals of Sexual Medicine, que mostra que a reposição tem que ser feita transdérmica e que a indicação é para paciente na pós-menopausa ou na menarquia tardia, com diagnóstico de desejo sexual hipoativo, porém não relacionados com outros fatores como comorbidades, problemas psicológicos ou de relacionamento. Nesse estudo, a gente não teve paciente com câncer de mama. E trazendo essa publicação, que também foi número 1 eu acho que todo mundo aqui, Fabiana, Sabrina, recebeu em 2021, em todos os grupos de WhatsApp, essa publicação que foi da testosterona, parecendo ter uma correlação com a redução do risco do câncer de mama. E eu queria chamar a atenção que é um estudo, eu botei aí prospectivo, mas é retrospectivo, não randomizado e sem grupo controle. Então, hoje, a gente ainda não tem esse dado, a gente não tem dado contundente para dizer qual que é essa relação com a testosterona e o risco de câncer de mama. Bom, vamos agora passar para o sintoma que eu acho que eu acho que é o número 1 mesmo das consultas, que são as famosas ondas de calor, que são os famosos fogachos. O que são os fogachos? É aquela sensação de calor que começa no rosto, pode estar associado a outros sintomas, como taquicardia, né, palpitação. O paciente pode referir cansaço, pode referir insônia. Muitas vezes essas mulheres elas são acordadas à noite
precisam dormir com ar-condicionado, precisam dormir com ventilador, tem a sensação de que precisa abrir o congelador para ver aquele ar fresco. Realmente é um sintoma para muitas mulheres intolerável. E o interessante é que a gente tem realmente afetando 65% das mulheres após tratamento de câncer de mama. Então, é uma quantidade muito grande de mulheres que a gente vê com sintoma de fogacho de onda de calor. Lembrando que esse sintoma é mais frequente à noite, tá? Ele costuma reduzir conforme o tempo, e está muito relacionado com a questão do nível de estrogênio, porque ele produz uma vasodilatação dos vasos, uma vasodilatação dos vasos que regulam a temperatura, né, os centros de temperatura no cérebro, e por isso que dá essas ondas de calor. Outro ponto interessante é a não adesão à terapia endócrina, que varia de 25% a 55%, uma quantidade muito grande, devido a efeitos colaterais, sendo o fogacho a principal razão. Então, por isso que é importante estar sempre discutindo isso com as pacientes, porque o que a gente menos quer é que a paciente não pare o tratamento por alguma razão, sem tentar controlar o sintoma, e com isso a gente perca a eficácia mesmo do tratamento que a gente precisa oferecer para essa paciente. Então, em relação às intervenções não hormonais, eu vou falar também rapidamente que a gente tem algumas intervenções farmacológicas, como gabapentina, pregabalina, antidepressivos. Lembrando, mais uma vez, que isso tem que ser muito discutido e falado com o médico no consultório, para ver o que mais se adequa ao seu caso. E a gente tem as medidas não farmacológicas, que eu costumo dizer que são muito importantes, porque os pacientes acham que sempre querem ir para uma questão de medicamentos, de tentar resolver aquilo logo, mas a gente tem muitas coisas para poder mudar no nosso dia a dia que impactam muito nesses sintomas. A gente tem aí as terapias integrativas, né, com yoga, psicoterapia, ambientes mais frescos também ajudam a melhorar, né, a controlar esses sintomas. A acupuntura também é um forte aliado, e os hábitos. A gente precisa mudar os hábitos. Eu sempre faço questão de ter um tempo com meus pacientes para dizer o quanto que exercício físico, o quanto que o controle da obesidade, do IMC é importante. Isso não é questão de estética, não é nada, é remédio. Isso é um grande aliado para a gente tratar não só os sintomas relacionados ao tratamento do câncer, mas também para controlar a recidiva do câncer de mama. Então, exercício físico fundamental, a gente ter esse controle com hábitos saudáveis, com alimentação saudável, para que isso faça com que a gente mantenha o peso, com que a gente perca o peso, que controle bem o IMC, e isso vai ser super importante. Mulheres obesas tendem a ter mais fogachos. E em relação aos sintomas osteomusculares, que estão muito correlacionados à questão dos inibidores de aromatase, né? A gente vai ter a rigidez, a dor nas articulações, a gente vai ter perda óssea, a gente pode chegar até ter fraturas ósseas. E em relação ao tratamento, mais uma vez entra aí a atividade física, que é um remédio, ingestão adequada de cálcio e vitamina D, sempre estar vigiando vocês para ver se vocês estão fazendo de forma certinha, né? Toda a receitinha de cálcio, de vitamina D que a gente prescreve, controlar a vitamina D por via laboratorial, está sempre com a densitometria em dia também, acompanhando. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de um endocrinologista junto com a gente, tá? E em alguns casos, a gente pode lançar a mão de outras medicações para mulheres também com osteopenia e osteoporose, tá? Então, só para dizer um pouquinho, não só todos os sintomas que eu comentei anteriormente, a gente tem a deficiência estrogênica, ela pode estar relacionada a vários sintomas do nosso dia a dia. Labilidade emocional, sintomas emocionais, queda da libido, cansaço, fadiga, depressão, perda da memória e dores, tá?
Eu poderia passar uma aula toda falando sobre exercício físico e estilo de vida. Tanto que eu botei aqui vários artigos de publicações em jornais muito importantes para a gente, o JAMA, o JCO, que são revistas, né, que fazem a gente mudar a nossa prática clínica. E, mais uma vez, eu queria deixar esse recado, quanto que é importante atentar à questão do exercício físico, separar pelo menos 30 minutos diário, para a gente tentar pelo menos 6 vezes na semana, a gente tentar fazer alguma atividade física, tentar alguma coisa que, né, faça se sentir bem, tentar uma prática física que combine com você. E a alimentação, que é fundamental, né? Rica em frutas, vegetais, pelo menos 5 porções também por dia. E o controle do IMC, que é fundamental. Isso não só controla os sintomas todos que eu comentei, que são sintomas muito importantes relacionados à hormonioterapia, mas também eles vão estar relacionados a uma menor recidiva, menor chance dessa doença voltar. Bom, isso daqui, eu botei até uma animação, mas eu acho que não vai sair. Essa imagem eu coloquei que é a síndrome da supermulher, porque a gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente consegue fazer tudo, está sempre com muito esgotamento mental, físico, e a gente não é a supermulher. Então, a gente está sempre tentando equilibrar os nossos conflitos pessoais, a questão da maternidade, que é muito presente na nossa vida, a questão da nossa vida profissional, para que a gente consiga um melhor convívio social e familiar. A gente não se cobre ser essa super mulher. A saúde da mulher, ela não é só, a gente não tem que ver só como uma parte, a gente tem que ver ela como um todo, tem que ter um olhar da mulher de uma forma global, tanto a saúde física como a saúde mental e a saúde social. E eu termino aqui com essa escritora brasileira que eu adoro, que é uma mulher super forte, essa poetisa que é a Cora, com uma frase que eu acho muito bacana e eu vou falar para vocês refletirem que estão aí do outro lado. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida, o mais importante é o decidir. Pessoal, muito obrigada. Quem está aí do outro lado, eu espero que tenha gostado, que tenha conseguido tirar algumas dúvidas. É um tema muito difícil para trazer, porque aborda muitas questões, né? E a gente não tem um tempo muito longo. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos, agradecer a Sabrina, agradecer a Fabiana. Foi maravilhoso, Marcele. A gente que te agradece. A gente tem alguns episódios dos encontros onde a gente fala sobre alguns desses sintomas principais, mas esse apanhado geral estava fazendo falta para a gente. E a grande mensagem que a gente tem é o seguinte: é muito comum os pacientes que estão fazendo hormonioterapia, elas entram em grupos, né, na internet, buscam os sintomas e, por exemplo, elas atribuem todos os sintomas que têm às medicações e, por atribuir as medicações, então do remédio eu vou ficar assim mesmo, né? E aí Sim. a gente vai fazer um tratamento que dura 5, 10 anos e os pacientes vão passar mal esse período todo, né? A fadiga chega até 90% das pacientes. E a gente tem Sim. muito a fazer pelo cansaço, pela fadiga, né? E foi importante você trazer a questão do exercício, né? O papel preponderante que ele tem. E você puxou a sardinha para o meu lado, falou de medicina integrativa, né? Que eu amo. Então a gente sabe Mas aí, é né, que isso, a gente tem que olhar a mulher como um todo, né? O paciente como um todo, né? Isso é importantíssimo, porque são muitas questões. A gente mesmo passa por tudo isso, né? Nós, mulheres médicas, trabalhando com uma área que, né, que a gente acaba se envolvendo muito com o outro, com as pessoas. Então, acho que é sempre muito importante dizer que também a gente não precisa ser essa super mulher toda que as pessoas se cobram, com esse esgotamento, tentando dar conta de tudo. A gente muitas vezes não vai dar conta e está tudo bem também, né? Tem alguma pergunta aqui no chat? Alguém deixou? Não, né? Tá.
Marcele, foi ótimo. Eu acho que você pontuou assim, o que a Sabrina falou, exatamente de forma bem global, assim, o que a gente está sempre falando, né? Esses efeitos da hormonioterapia, a gente sabe que acomete as mulheres com câncer de mama, as mulheres que estão fazendo bloqueio hormonal e homens também que fazem bloqueio, né, hormonal, no caso de câncer de próstata também, eles às vezes têm essas queixas de fogachos, de perda de massa muscular, indisposição. Eu, como fisioterapeuta, eu tenho alguns pacientes que passam por isso e a gente conversa bastante sobre, né, a prática de exercício físico, que você falou muito bem, o que pode complementar ou até mesmo diminuir as doses das medicações, como você disse, que, por exemplo, eu que faço acupuntura, eu tenho resultados muito bons com a acupuntura. A gente tem estudos muito importantes e com bastante base científica, bem estabelecidos, mostrando o efeito para, por exemplo, dor articular, que é causado por alguns medicamentos, principalmente pacientes que fazem uso do letrozol, fogachos também, que tem uma evidência também bacana que a gente consegue controlar, meditação, yoga, medicina integrativa, né? Aromaterapia, então, assim, auriculoterapia, terapia comportamental, acho que essas terapias, elas colaboram muito com o tratamento do paciente para controle desses efeitos. Então, foi bastante importante você pontuar isso, que a gente está sempre batendo nessas teclas, que o cuidado integrado que a gente encontra na instituição que a gente está, né? A gente tem tudo isso na instituição e a gente tem outras instituições que também acabam oferecendo, e acho que isso é bem importante. Eu acho que cada vez mais isso vem para complementar o tratamento desses pacientes, né? E é isso, tá? E obrigada, tá? Eu não sei se Sabrina quer falar mais alguma coisa, Marcele quer comentar mais alguma coisa também. Ver se tem alguma pergunta aqui. Assim, muitas vezes, ô Fabiana, no consultório, a gente tem que mesmo passar um tempinho falando dessa questão do exercício, porque o paciente às vezes quer uma prescrição de um antidepressivo, mas não tentou ainda mudar as questões não farmacológicas que a gente sabe que tem um impacto muito grande. Então, então isso é uma questão que eu sempre tento trabalhar muito, eu sempre estou anotando o peso dos pacientes, para a gente poder ter esse controle mesmo, que são medidas não farmacológicas que a gente tem um impacto muito grande, tanto nos sintomas como na redução de recidiva da doença. Então, é fundamental. E esse olhar integral, que a Sabrina, mais do que ninguém, sabe falar muito bem disso, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, isso vem tomando conta da gente, vem tomando conta das consultas. A gente tem que entender o perfil, personalizar as consultas de acordo com aquela outra pessoa que está ali do outro lado, e eu acho que isso que é o bacana da medicina, né? A gente não ter uma receita de bolo, a gente vai ter cada paciente com as suas questões, e isso que traz esse desafio, que é trabalhar com pessoas. Então, a gente vai pegar um paciente que a gente vai notar que vai precisar de tais terapias, vai precisar de um colega. A equipe multidisciplinar, o que a gente faz hoje na Oncologia DOR é muito legal. Muitas vezes eu estou do lado da Fabiana, né, Fabiana? Peço para que você veja um paciente que eu vejo que tem a necessidade no consultório. Então, é muito bom estar trabalhando com vários braços. E hoje a gente tem muitos profissionais que podem ajudar e colaborar para melhorar, impactar na qualidade de vida dessas pacientes. E uma coisa que eu acho interessante, posso complementar rapidinho? Pode, claro. O pessoal está tímido, não está mandando pergunta, eu vou perguntando por eles. Uma coisa que é interessante, assim, saiu essa semana, né, o dado dos Estados Unidos, que vão ser 18 milhões de sobreviventes, né, daqui para frente de câncer. Então, a gente tem uma população enorme de pessoas que tiveram diagnóstico e vão continuar em hormonioterapia aí por 5, 10 anos. E aí a gente precisa melhorar a qualidade de vida, né? Muitas vezes, depois que o tratamento passa, que a pessoa vive, né, de fato, né, o que passou,
né? Tem um luto, né? Uma síndrome, às vezes, que a gente chama pós-tratamento, né? Que o paciente tem como se fosse uma síndrome pós-traumática mesmo, vem o sofrimento, vem as infecções. Muitas vezes ele está tentando voltar para o mercado de trabalho, está tentando se reidentificar, né? Não sei se existe essa palavra, mas com o que ela vê no espelho. Então, tem muitos sintomas associados. Então, que os pacientes consigam pedir ajuda, porque não é fácil achar esse caminho sozinho, né? E entender que quando a gente fala de exercício, de acupuntura, de yoga, a gente nunca vai estar falando de uma abordagem só, né? A gente precisa sempre associar abordagens. Então, é importante que a pessoa faça atividade física, tenha uma alimentação saudável. Se a queixa dela for dor por causa do anastrozol, do letrozol, a acupuntura associada à perda de peso, né? Uma alimentação melhor. Então, trazer, porque às vezes fala assim, eu já fiz exercício, não serviu, agora então eu vou fazer yoga, não vai servir, não serviu. E aí fica tentando uma coisa separada da outra e desanima, né? Porque, primeiro que a resposta não vem de uma vez só. E é importante a gente entender que tem que associar abordagens. Eu acho que é importante, só para fechar, é importante organizar uma rotina. Eu acho que, muitas vezes, o paciente tem uma dificuldade de organização, né? Organizar, eu tenho muito médico, é muito exame, eu não consigo, eu não tenho hora. Aí eu falo assim, uma caminhadinha, começa com 10 minutos, eu não consigo, eu não tenho tempo. Então, assim, acho que é importante organizar a rotina para realizar as atividades, realizar o tratamento. É importante a gente olhar, e cada vez mais está acontecendo, como a Marcele falou, o paciente, e a Sabrina sabe muito bem isso, né? E vê isso o tempo todo, e a gente discute bastante isso, o olhar como um todo, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, e cada vez mais a medicina está trazendo isso, os estudos estão mostrando isso, a vivência prática tem mostrado isso para todo mundo, e o resultado está chegando, gente. Eu acho que é isso. Cada vez mais a medicina personalizada, como a Marcele falou, né? Personalizar o nosso paciente. Marcele, quer colocar mais alguma coisa? Não, basicamente isso. Eu estou até vendo aqui se tem alguma coisa, mas está todo mundo tímido mesmo. Mas é basicamente isso. Eu acho que são questões muito comuns mesmo que a gente tem no nosso dia a dia. Eu lido com isso todos os dias. Eu até falo que, às vezes, lidar com a hormonioterapia é até mais difícil do que lidar com a químio, porque é um tratamento também mais longo, né? E muitas vezes a gente acaba forçando essa menopausa na mulher. Então, aquela mulher que ia ter, que eu costumo dizer que é uma menopausa gentil, fisiológica, muitas vezes a gente está ali, chega bloqueando os ovários, fazendo toda a supressão ovariana que é necessária para o tratamento, e, de fato, essas pacientes sentem muito. É difícil lidar com tudo isso. E a gente está aqui para dizer que a gente tem uma gama de profissionais, não só o oncologista, mas a fisioterapia, uma série de equipe, né, multidisciplinar por trás, que pode estar contribuindo e ajudando para esses sintomas e melhorando a qualidade de vida, né? Porque eu costumo dizer que no momento do diagnóstico é sempre aquela questão que o paciente está no meio do olho do furacão, que a nuvenzinha está bem parada em cima da cabeça, mas depois aquilo vai se distanciando, aquela nuvem nunca vai deixar de existir, né? E ela vai ser importante, porque ela vai lembrar que você precisa fazer um acompanhamento, que precisa ter um acompanhamento regular com os médicos, né, que são responsáveis por você. Mas, ao longo do tempo, realmente, o paciente ele vai retomando a vida, né? Então, isso é muito importante. A gente retomar a vida e retomar bem, com qualidade de vida. Então, eu acho que o intuito maior é dizer que a gente tem muita coisa para poder oferecer para o paciente, e como a Sabrina falou muito bem, que não é só uma terapia de forma isolada que vai resolver, né, muitas vezes essa questão. A gente tem que contar com várias terapias associadas para poder ter sucesso aí desses sintomas, tá? Queria agradecer, eu estou vendo que tem vários pacientes meus aqui, a presença de todo mundo. Muito obrigada. E
todo mundo está tímido, mas depois as dúvidas que tiverem também a gente vai tirando aí ao longo do tempo. Maravilhoso, Marcele. Eu quero te agradecer por ter Imagina. topado. Você sabe que a gente está tentando marcar nossos encontros, nossas trocas aí já tem um tempo. E hoje a gente conseguiu Verdade. virtualmente. Eu estou no meio do evento, por isso que eu tenho barulho, mas quero agradecer a todos. Vai ficar disponível. Se quiserem sugerir temas, fiquem sempre à vontade. Esse evento, essas aulas, palestras são para vocês, tá bom, gente? Fabi, quer fechar aí Sabrina, o evento? deixa eu Marcele, só falar obrigada. uma coisa. Deixa eu só Fala, meu falar. É um amor. prazer enorme ter oportunidade para falar para pacientes, porque geralmente a gente faz muitas aulas para outros colegas. Então, e o nosso principal objetivo são os pacientes, né? Então, realmente, eu me sinto muito honrada e muito obrigada por ter pensado em mim. É uma grande oportunidade estar trazendo um tema que eu gosto muito. Muito obrigada. Eu acho que a honra é nossa, né, Marcele? A gente que tem que agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Você aceitou assim na hora. Foi assim, Marcele, a gente pensou na Marcele, você já fomos falar, você, claro, eu quero falar, eu gosto muito de falar para paciente, acho que é muito importante. Obrigada mesmo, tá? E gostaria de lembrar a todos vocês que essa aula ela vai ser editada e vai ficar gravada no YouTube, tá? Para que todos vocês possam acessar. E temos outros temas lá, cada um, mas, assim, tão importante quanto o outro. Tem temas lindos. Eu acho que personalizado e não personalizado, tá? Eu acho que assim, no sentido de que você pode buscar lá. A gente tem já tem um ano e alguma coisa, né, Sabrina, que a gente está fazendo, e agora a gente fizemos um presencial, próximo de outubro vai ser especial, porque outubro é o mês de conscientização do câncer de mama, então vai ser presencial, a gente vai informar vocês. É isso, obrigada Sabrina, obrigada Marcele, obrigada a todos vocês que estão aí participando. Muito obrigada. Eu Obrigada, que pessoal. Beijo, boa noite. Um Tchau. beijo, boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.